E aí, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao canal Aeródromos BR. O assunto de hoje é uma rápida conversa sobre algumas variáveis que são amplamente utilizadas para estimar a demanda de passageiros no transporte aéreo. Estas variáveis são o isolamento da região, a oferta de voos dos aeroportos mais próximos e os preços das passagens dos modos de transporte concorrentes. Esta conversa será apoiada com dados e servirá para que vocês vejam o quão complexa é a decisão de se iniciar uma operação aérea em uma localidade qualquer, em uma economia baseada na liberdade econômica e sem a utilização de subsídios. Em um vídeo anterior, onde falo sobre variável preço no aeroporto de Petrolina, fiz uma rápida e básica explanação sobre como funciona, em linhas gerais, o mercado de transporte aéreo no Brasil. Se tiverem curiosidade, é só acessá-lo, pois pode agregar um pouco quanto ao entendimento deste vídeo sobre a comparação dos aeroportos de Caruaru e Serra Talhada. As empresas aéreas selecionam por sua conta e risco os locais onde serão realizadas suas operações e avaliam diversas variáveis para implantar ou não suas atividades em determinado aeroporto. Para iniciar, vocês verão a quantidade de passageiros que passaram pelo aeroporto de Caruaru e Serra Talhada, entre embarques e desembarques. É importante que vocês saibam que as operações regulares nestes aeroportos tiveram início na mesma data, que foi o dia 11 de novembro de 2020. Com esta informação, passemos a analisar os dados, que no caso do aeroporto de Caruaru teve no ano de 2020 a movimentação de 687 passageiros e para o ano de 2021, até o mês de maio, a movimentação de 1.553 passageiros. O aeroporto de Serra Talhada apresenta os números de 869 passageiros no ano de 2020 e 2.348 passageiros para o ano de 2021. Isso nos mesmos períodos que o aeroporto de Caruaru. Se observarmos a quantidade de operações realizadas nos dois aeroportos desde o início das operações, que foi em novembro de 2020, a diferença é muito pequena, pois o aeroporto de Serra Talhada teve como origem 317 voos, e o de Caruaru 309. Isso quer dizer que a diferença no número de passageiros não se dá pela diferença da quantidade de operações realizadas no aeroporto, já que as aeronaves utilizadas são do mesmo modelo e com a mesma quantidade de assentos. A próxima informação a ser analisada é a distância para o aeroporto mais próximo que possua voos regulares. Neste ponto também deve ser avaliada a oferta de voos nesses aeroportos concorrentes. Quando vemos a distância de Caruaru para o aeroporto de Recife, observa-se que em cerca de 2 horas de viagem terrestre se chega ao aeroporto de Recife, o qual possui grande número de ligações no país e chega a concorrer com aeroportos e capitais, como João Pessoa, Natal e Maceió. Isso é um ponto negativo para o aeroporto de Caruaru, pois considerando o tempo necessário para a chegada antecipada ao embarque e mais o tempo de viagem aérea para Recife, é quase o mesmo tempo de uma viagem por meio rodoviário entre Caruaru e Recife. Já se vocês considerarem a distância entre Serra Talhada e Recife, a viagem por meio terrestre demora quase 6 horas, o que é um ponto positivo para Serra Talhada. Mas o aeroporto mais próximo de Serra Talhada é o de Juazeiro do Norte, que fica a uma distância de aproximadamente 180 km e quase 3 horas de viagem. Apesar de estar mais próximo que o aeroporto de Recife, o aeroporto de Juazeiro oferece bem menos voos que o aeroporto da capital pernambucana, o que de certa forma reduz a concorrência para Serra Talhada. Atentem para o fato que ainda não falamos em nada relacionado a valores de passagens. Um fator importante que deve ser levado em consideração é que tanto Serra Talhada como Caruaru só oferecem voos para Recife. Partindo dessa informação, será apresentado o preço da passagem de ônibus de ida e volta entre Serra e Recife e Caruaru e Recife. Selecionei aleatoriamente a data de ida 16 de agosto de 2021 e a data de retorno 27 de agosto. O preço da passagem de ida mais barata de Serra Talhada para Recife foi de R$ 80 e de retorno foi de R$ 86. Quando se pesquisa o preço da passagem aérea para o mesmo período, tem-se os valores de ida de R$ 565 e de retorno R$ 464. No caso da ida se realizar no dia 17, o valor da tarifa baixaria para R$ 327. Vê-se então que há uma diferença muito grande nos valores entre os bilhetes aéreo e rodoviário. Ao fazer a mesma comparação com Caruaru,
o resultado da pesquisa para as passagens rodoviárias foi de R$ 35, tanto de ida quanto de volta. Os bilhetes aéreos foram cotados em R$ 128 na ida e R$ 167 para o retorno. Também existe uma diferença razoável entre os preços, mas é bem menor que a de Serra Talhada. Diante de tudo isso, o que poderia explicar o maior volume de passageiros transportados através do aeroporto de Serra Talhada quando comparado com o aeroporto de Caruaru, mesmo com passagens bem mais caras do que as do concorrente rodoviário? O isolamento do aeroporto de Serra Talhada com relação a aeroportos com muitas opções de viagem pode explicar uma maior demanda daquele aeroporto, até mesmo porque o aeroporto de Juazeiro do Norte tem um volume de voos bem reduzido quando comparado com o de Recife. Já o aeroporto de Caruaru não é muito demandado porque os passageiros apresentam um comportamento de preferir viajar para Recife e de lá realizarem o início de sua viagem no trecho aéreo. Um ponto que deve ser levado em consideração é que poderia ser mais interessante para o aeroporto de Caruaru ter voos diretos para grandes centros, como São Paulo, ao invés de levar seus passageiros para Recife, para que de lá eles façam estas conexões. Uma operação desta forma talvez possa viabilizar o aeroporto de Caruaru com voos mais longos e em aeronaves maiores. Agradeço por terem assistido o vídeo e peço que se inscreva no canal e ative as notificações para que sejam sempre avisados de novos vídeos. Clicar no like ou dislike também ajuda a engajar e nos dá um norte sobre o conteúdo e sobre a edição. E se vier acompanhado de comentários, melhor ainda. Se você tiver curiosidade sobre alguma localidade com aeródromo público, não deixe de comentar para que eu pesquise e edite novos vídeos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.